Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, primeira edição do ano 2024. Agradecendo pela sua companhia e desejando a todos nós as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Lembrando que Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Já aqui na tela, compartilhando conosco, aliás, como sempre, nós não nos víamos desde o ano passado. Olha só que coisa impressionante, né? Nosso querido Ronaldo Gomes, seja bem-vindo, meu amigo. Muita paz, gratidão, Marcos. Tavares, mais uma vez aí junto conosco aí nos bastidores, e todos vocês que estão aí. Muita paz e saúde, que é o que mais nós precisamos. Estamos juntos. Com certeza, sem nenhuma dúvida. Muito bem, novo ano, novo tema. E hoje nós vamos trazer um grande educador espírita. Vamos basear o nosso bate-papo num texto dele. E eu estou falando aqui do nosso Walter Oliveira Alves, com a sua obra Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita. Nosso querido Walter Oliveira Alves escreveu este livro em 1997, e ele já faz 4 anos que retornou à pátria espiritual. Considero essa obra Educação do Espírito, do Walter, uma obra primordial para todo e qualquer educador, mesmo que não seja espírita, mas, obviamente, aquele que é espírita, que abraça o espiritismo. O Walter fez um trabalho belíssimo a partir lá da cidade de Araras, no interior do estado de São Paulo, e foi um grande defensor da tese da educação do espírito. E nós vamos basear a nossa conversa no capítulo 1º dessa obra, que tem o próprio título do livro, já que o primeiro capítulo se intitula A Educação do Espírito. E, Ronaldo, ele começa logo aqui falando da abertura do 3º milênio, o que vem pela frente, e ele começa, então, a colocar as informações do Espiritismo e a educação. E aí, Ronaldo, nosso olhar para este 3º milênio, nós já o estamos vivendo, precisa ser positivo ou negativo? As coisas estão indo bem? Será que essa educação do espírito é uma utopia, uma coisa, olha, muito difícil de ser realizada? Vamos conversar, né, Ronaldo?
Se fosse utopia, Marcos, com certeza Jesus não viria até nós. Então, Jesus é o marco dessa educação do espírito integral. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor. Mas Jesus é um marco nesse norte, onde possamos e devemos nos espelhar como o maior mestre e educador de todos os tempos, mostrando a visão do espírito imortal, do espírito integral, ou seja, a educação do espírito. Que essa, aí é um pensamento meu em particular. Sempre é bom a gente colocar assim, Marcos já me conhece, quando é opinião particular. Jesus para mim, é uma referência em relação no aspecto da educação. Porque ele foi o maior educador e mestre, nós já conversamos muitas vezes isso aqui. Ele diz, eu sou mestre, sim. Isso eu sou. Agora, bom só o Pai que está no céu. Fazendo referência nos 12 homens que ele escolheu, e não foi de homens perfeitos, espíritos perfeitos, mas mostrando todo esse processo em relação à educação do espírito e, principalmente, o que ele aborda aqui, o Walter, que é muito feliz. Aliás, Marco, esse livro é de quando é a edição deles? Tem aí? Tenho sim. O livro foi lançado em 1997. Olha só. E olha só, nós vamos ler, como nós sempre fazemos, ler umas partezinhas para que possamos compreender. E o Marco já deu até uma pincelada, mas ele faz assim, ó, no Deobá, ou seja, no clarear, nesse despertar do terceiro milênio, onde os prenúncios de uma nova era se fazem sentir por toda parte, clareando os recantos obscuros do planeta. Eu queria parar aí, Marcos, porque ele fala clareando os recantos obscuros do planeta. O que seriam esses recantos obscuros do planeta, Marcos, que Walter faz essa grande observação? Bem, nós podemos tomar essa palavra do Walter Oliveira Alves como os recantos onde o mal predomina, onde a ignorância predomina. E nós sabemos que a espiritualidade superior não para de trabalhar pela nossa iluminação, pelo nosso progresso. Nunca estamos desamparados. A partir dessa informação é que o Walter ele faz essa colocação. Em outras palavras, olha, neste início do terceiro milênio, nós estamos vendo a ação da espiritualidade, estamos recebendo as mensagens dos espíritos através de diversos médiuns, nós estamos sentindo os fenômenos em toda parte, levando, então, o ser humano, mesmo que lentamente, a uma procura de si mesmo, a procura de si a nível espiritual. Daí essa colocação dele. Por isso, nós estamos vendo esse clarear, né, esse prenúncio, esse início da ignorância, né, e aqui no caso a ignorância espiritual, ela realmente começar paulatinamente a cair. E é isso mesmo que nós vamos assistir ao longo do tempo. E você foi feliz nessa colocação da ignorância, ou seja, de ignorar essa situação, porque nós vemos ainda, em pleno século XXI, no Clare 2024, as guerras aí, Nossa Senhora, o ataque, a Rússia está atacando aí, Israel está lá naquela situação com o Hamas, e agora a Coreia do Norte, quer dizer, olha só como está a humanidade ainda precisa, está necessitária e deficitária desse amor que o Cristo preconizou e exemplificou para nós, Marcos. E aí é o que ele diz aqui, nesses recantos obscuros do planeta, tanto na ciência, na filosofia e na religião. A educação assume caráter de mais alta importância como mola propulsora de todo o progresso humano.
E aí nós estamos sempre batendo na mesma ferida. A educação do espírito integral, como um todo imortal, ela precisa urgentemente estar atrelada aos grandes universos educacionais, seja na faculdade, no nível universitário, ensino médio como um todo. Precisamos todos nós, e aí, a par disso, nessa parceria, Marcos, a família, porque não há como nós separarmos a família, porque essa educação integral do espírito está ali ligada no seu princípio básico na família, e que está se perdendo. Olha aí a Ivonete aí, muita paz, Ivonete, gratidão pelo seu carinho e atenção. A Wilson também aí, Marcos, também aí, ó. Muita paz, de Recife, muita paz. Então, nós estamos, assim, a passos largos ainda de uma educação que visa tão somente esse aspecto conteudista. É necessário, nós estamos sempre falando aqui, o conhecimento, o desenvolvimento do intelecto cognitivo, ele é fundamental. Mas não basta só isso. Filhinhos, olha, duas asinhas que os Espíritos ensinam, amai-vos e instruí-vos. E nós estamos só na instrução. Nós estamos esquecendo justamente da moral, do aspecto da moralização, da formação do caráter, do espírito imortal que vivifica, e no aspecto da humanização. Porque não querem falar essa palavra, espiritualidade, mas fala, então, na humanização que Jesus fez o tempo todo. Ele vivenciou humanamente, colocando para nós esse aspecto primordial dessa respeitabilidade que hoje nós chamamos de empatia, do amor ao próximo, a empatia. E nós parece que estamos tão somente a família ligada a esse aspecto de uma ciência filosófica e religiosa, mas sem o sentido de religiosidade filosófico, né, para si, de vida, e também na ciência que precisa ser debatida no campo das ideias, nesse desenvolvimento humano. Marcos, há muito trabalho a fazer, mas ainda há tempo. E o Walter aqui foi muito feliz em todos esses aspectos. Sem dúvida, Ronaldo, que há muito trabalho a ser feito. Por isso, apesar dessa informação que nós temos com o Espiritismo, que das esferas superiores nós estamos sempre recebendo as caravanas missionárias, vibrações altíssimas de amor, de luz, precisamos fazer a nossa parte. Mas qual é a parte que precisamos fazer? É o que o Walter colocou aqui, que você acabou de ressaltar. A parte da educação. A educação do caráter, como ele coloca aqui. E aí você, Ronaldo, ressaltou que dentro deste campo nós temos uma ação da máxima importância da família. E realmente, não resta nenhuma dúvida. Porque quando falamos em educação, nós não podemos olhar apenas e tão somente para a escola. Mas muitas pessoas fazem isso. Falou em educação, a pessoa já pensa na escola. Mas a escola não é sinônimo de educação, ou a escola não é a única instituição humana de educação do ser humano. Nós temos a família. E a família não pode ficar divorciada desse processo. Então, quando falamos de educação à luz do Espiritismo, nós estamos nos referindo à família, à escola, ao centro espírita, né, e demais instituições. Se não fazermos a nossa parte, é claro que o processo de evolução, tanto da humanidade terrena quanto individualmente, o nosso processo de evolução, ele torna-se lento. Então, nós precisamos fazer a parte da educação. Bem, vamos então fazer o seguinte, Ronaldo, vamos reformar os currículos, tá? Imediatamente. E vamos introduzir espiritualidade, mas para não dar problema, vamos introduzir humanidade, religiosidade, então, no currículo escolar. Bem,
vamos chegar a isso? Sim, claro, um dia nós vamos chegar a isso. Isso vai resolver? Não, não vai resolver. Por que não vai resolver? Ora, se aqueles que têm que aplicar essa educação continuam egoístas, orgulhosos, não fraternos, não solidários, sem uma visão espiritualista da vida, você pode mudar quantas vezes você quiser o currículo. Porque não é essa mudança que vai realmente fazer a educação do caráter. Nós precisamos preparar os pais, os futuros pais, para saber realizar essa educação também na família. Portanto, é todo um conjunto de vários fatores, várias instituições, mas que são dependentes de eu me educar. Vou dar um exemplo aqui bem claro, tá? Tá lá, a criança tá brincando, tá em casa, tá brincando, tá? Aí ela pega lá o boneco lá e sai estapeando o boneco, né? Bate no boneco, né? Aí você chama a atenção. Não, é que tá, não é para bater no boneco, não. Aí você vê a intervenção, aí vem a intervenção do outro familiar. Ó, eu já falei para você, tá? Que você só deve bater nos outros se baterem em você. Você acabou de dar uma autorização para ele bater. Então, se alguém fizer alguma coisa comigo, eu estou autorizado a bater. Ora, essa educação está acontecendo em casa, no seio da família. E, na verdade, nós temos que dizer, olha, seja lá o que for que aconteça com você, o que faço com você, jamais revide. Não faça a mesma coisa que estão fazendo com você. Não use da violência. E aí nós vamos entrar com Jesus. Oferecer a outra face. Ser brando e pacífico para poder herdar o mundo. Então, essa educação precisa acontecer prioritariamente na família, sendo acompanhada na escola e aí também no centro espírita. Aliás, o Walter vai abordar muito nesse capítulo essa questão também do centro espírita, porque não basta informar você, Ronaldo, você é um espírito imortal reencarnado. Você já teve outras existências e quando a morte chegar, você tem vida futura, você só vai voltar para o mundo espiritual. Beleza. Você acabou de receber uma informação. Puxa, é mesmo? Tem lógica isso. Acho que eu vou aceitar. Né? Espera lá. Estou olhando aqui o saldo aqui, o extrato aqui no meu banco. O fulano ficou de me fazer o Pix e me devolver aquele dinheiro emprestado e até agora nada. Eu vou lá na casa dele, vou falar umas coisas muito boas, vou arrebentar com o carro dele, que é para ele ter uma lição. Bem, ou seja, a simples informação intelectual de conhecimento sobre a imortalidade da alma e da reencarnação não mudou nada, porque você só apenas recebeu informação. Essa informação não foi trabalhada educacionalmente. Então, realmente, Ronaldo, nós temos muito trabalho a fazer pela frente, é a nossa parte. Perfeito. Marcos, você tocou num ponto aí primordial também. Vamos voltar na família. Eu falei, mas você fez uma boa observação aí. Vamos lá. Muitos de nós, professores, falam... E é normal, nós nunca falamos ao contrário também. Mas aquela fala de que eu estou aqui para dar o conteúdo, eu não sou tio, sou seu professor, enfim, sou sua professora. Nós estamos aqui para dar o conteúdo, a instrução, a matemática, enfim, todos os conhecimentos que precisam ser para que você venha ter uma formação no seu futuro, etc. E dar o conhecimento, saber ler, saber escrever, né? O básico que está ali, na faculdade também não é diferente. E a educação vem da família. Sim, ok. Eu não sou fonoaudiólogo, não sou psicólogo, aqueles discursos todos que nós sabemos, não sou psiquiatra, né? Enfim, educação da família e a senhora tem a responsabilidade da educação. Ponto. Ok. Não vamos discutir, nem vamos discutir isso. Mas quando nós falamos que vemos que coloca a família, a escola, qual a participação?
Me perdoe, mas mais uma vez eu vou colocar, porque eu estou falando, e Marcos, nós vemos de longe também. São atitudes, às vezes, dentro de uma escola que não condiz com o discurso que a educação vem da família. Ora, se a educação vem da família, para os pais e para essa criança, para esse jovem, para esse adulto que está chegando na faculdade, desde o ensino fundamental, médio e a faculdade, vem da família. Eu não posso me isentar como educador, como professor que estou dando meu conteúdo, na educação também. É esse aspecto que nós queremos dizer. Se o aluno não está passando bem, é uma maneira de você ter um processo de educação. O que houve com você hoje? Não, estou aqui, não tenho que estar preocupado. Sim, mas ninguém está discutindo isso. Mas ter essa sensibilidade de perceber o seu aluno, de perceber o outro, de ter a conduta mínima para com ele também, assim como você quer que essa educação que venha de casa, que venha da família. Eu preciso ter uma via de mão dupla, não é só de lá para cá. Eu também preciso. Se o aluno vai ter que entender que um dia eu não estou bem, hoje eu não estou bem, e etc. Mas se esse discurso anterior, não pode dizer, eu estou aqui também para aprender. Se você está passando mal, o problema não é meu. Percebe? Marcos, será que eu estou divagando com alguma coisa no ar nesse aspecto? Olha só, todo professor, toda professora, antes de ser professor ou professora, é um ser humano. Todo aluno e toda aluna, antes de ser aluno e aluna, é um ser humano. E nós não podemos esquecer disso, que na escola temos seres humanos lidando com seres humanos, em estágios diferentes, né, de evolução, tanto orgânica quanto intelectual e também espiritual, mas todos que estão lá dentro da escola são seres humanos. Portanto, a humanização do processo de ensino não poderia estar fora da escola. Mas, infelizmente, nós vemos muito isso. E, aliás, uma coisa interessante, Ronaldo, porque tem muita professora e muito professor que simplesmente esquece que também é mãe e que também é pai, que também possui filhos. Parece assim, né, que quando você vai lá como professor ou como professora para a escola, né, parece que você, quando chega no portão, você aperta um botão aí em você e família, pai, mãe, do lado de fora. Entrei na escola, sou apenas o professor. Mas esse sou apenas o professor, que estou aqui para passar o conteúdo, isso daí está completamente equivocado. Porque você, na verdade, é mais do que professor, você é mais do que professora. Você é um educador, ou pelo menos deve ser um educador, deve ser uma educadora. E não pode esquecer que são as pessoas, os seres humanos, que fazem a escola. Do mesmo jeito, nós vamos colocar esse olhar na família. A família são pessoas reunidas em comum. Então, você não pode chegar, ignorar todo mundo, fazer só as suas coisas, não ter diálogo, nada dessas coisas, e não se importar com o que cada um pensa, faz, está sentindo. Aliás, como seres humanos, nós somos seres de sentimento. Nós temos sentimento. Então, você colocou muito bem, Ronaldo. Como pode a professora, o professor, estar lá dentro da escola com essa frieza toda? Estou aqui para dar a minha aula. Eu tenho que preparar a aula, eu tenho que estudar os conteúdos, tenho que aplicar as provas, revisar, etc. e tal. Tá? O resto é com a família. Não, não é assim, não. Porque a escola é instituto de educação do ser humano. Tem que dar as mãos com a família. Tem que permitir a interatividade da família. E a própria escola precisa ser um processo
amplamente democrático, participativo, uma verdadeira comunidade educacional. É isso que precisa acontecer. Mas aí está exigindo demais de mim, né? Eu já tenho não sei quantas turmas, dou aula e não sei o que lá, e não sei o que. Mas olha só, se você permitir que os alunos participem, que eles debatam, que eles caminhem com você na construção do conhecimento, o seu trabalho vai diminuir. Porque o que está acontecendo hoje em dia é a centralização. Tudo em mim. Eu penso, eu estudo, eu elaboro, eu ensino, eu aplico prova, eu corrijo, eu isso. Isso é centralização, que também não pode acontecer na família, porque você precisa dar voz aos outros e saber ouvi-los. Então, coparticipação, olhar a escola como uma verdadeira comunidade educacional, que vai até além de ser uma comunidade de aprendizagem. Mas quando nós introduzimos a aprendizagem moral e espiritual, podemos usar também esse termo, comunidade de aprendizagem, comunidade educacional. Então, é isso que precisa acontecer. Então, se você que está assistindo o nosso programa, você é um professor, você é uma professora, você é um evangelizador ou uma evangelizadora no centro espírita, você é pai, você é mãe, saiba que você é um ser humano que está lidando com outros seres humanos. E entre seres humanos tem que haver sentimento, empatia, tem que haver colaboração. Aí nós vamos promover a educação que tanto necessitamos. E nós vemos, Marcos, que o Walter foi muito feliz nisso, porque ele abrange esses 3 pontos, a ciência, a filosofia e a religião. É bom falarmos sobre isso também. Ele toca nesses 3 pontos. Que é o espiritismo. Bom, aliás, para quem está pegando o programa agora, o Walter, que o Ronaldo acabou de falar, para quem não viu, é o nosso Walter Oliveira Alves. Nós estamos baseando esse bate-papo no seu livro Educação do Espírito. A tese é justamente da ação do espiritismo na educação, sabendo que todos nós somos espíritos imortais. E, portanto, o espiritismo, sendo uma doutrina filosófica, com bases científicas e consequências religiosas ou morais, o espiritismo possui um tríplice aspecto. É basicamente a única doutrina no mundo que engloba a filosofia, ciência e religião. Religião aqui do ponto de vista das consequências morais da própria filosofia espírita. E a educação não pode ser diferente. A educação, à luz do espiritismo, tem que trabalhar os aspectos filosóficos da vida, os aspectos científicos e, claro, os aspectos religiosos. Não a religião do ponto de vista formal, do ponto de vista teológico, de sacerdócio, dogmas e rituais. Não, porque, na verdade, o espiritismo não tem isso, mas é o aspecto religioso do ponto de vista da formação moral, do amai-vos uns aos outros ensinado por Jesus. Realmente, quando nós tivermos a educação debruçada sobre esses 3 aspectos e com essa visão de que todos nós somos espíritos imortais, realmente vai ser uma transformação maravilhosa que nós vamos realizar, sem dúvida, Ronaldo. Perfeito. E ele continua aqui, esta educação, a verdadeira educação, a educação por excelência, é a educação que olha o homem como ser integral. A chave, agora que vamos começar a debater isso, Marcos, como espírito eterno, criado para a perfeição e educação do espírito. Bom, estamos falando aqui no aspecto, na visão espírita, mas aí o nosso universo abrange para todos os aspectos, Marcos, não só para as pessoas espíritas, mas também para o público
ativo também de outras religiões. Sim, Ronaldo, sem dúvida. A pessoa pode não admitir essa realidade do espírito imortal ou da reencarnação, por exemplo, que nós espíritas estudamos. Mas hoje nós já temos na literatura especializada muitos educadores, pesquisadores dessa área, que sabem muito bem e mostram para nós que somos seres integrais, do ponto de vista que todos temos um processo de desenvolvimento cognitivo e também um processo de desenvolvimento emocional, que já trazemos isso conosco e que, na verdade, na educação nós vamos desenvolvendo, acompanhando o processo de desenvolvimento psicogenético, então, bem estudado por vários pesquisadores. Ou seja, não há mais como não admitir que não somos seres integrais. Somos, porque todos nós somos dotados de inteligência e sentimento. Não somos só inteligência, nós somos também sentimento. E sabemos, porque isso é amplamente estudado, que somos influenciados pelo meio em que vivemos, somos influenciados pela cultura que nos envolve. Nós somos também seres históricos e sociais, né, porque tudo isso nos influencia, tudo isso propicia para nós o nosso crescimento ou não. Temos a questão dos traumas, né, que a psicologia, né, estuda tão bem. Enfim, somos seres integrais. É espantoso que nesta atualidade do século XXI, terceiro milênio, nós ainda tenhamos educadores que ou ignoram isso, ou desdenham disso, ou simplesmente continuam a repetir o que sempre foi feito. Ronaldo, nós precisamos urgentemente transformar os nossos cursos de formação de educadores, porque não é mais admissível que uma professora adentre aí a educação infantil ou ensino fundamental, vinda da faculdade de pedagogia, já lá com a sua formação, e que ela não tenha essa visão, que nós somos seres integrais e que existem etapas de desenvolvimento, não apenas essas etapas do desenvolvimento genético, cognitivo, mas também emocional e psicológico. Nós temos estudos maravilhosos, autores de respeito em relação a isso. E olha que não entrei no aspecto espiritual. E se entrarmos no aspecto espiritual, isso aprofunda e alarga muito mais. O interessante é que trazemos de fora, e não vai aqui nenhum demérito, muitas coisas vêm de fora, a gente sabe disso, que são importantíssimas, são estudiosos que fizeram lá o seu doutorado ou não importa. Mas que muitas coisas, quando nós vamos ver nas entrelinhas, vieram do Brasil. Né? Muitas pesquisas dele lá vieram daqui. Olha que interessante. Então, você tocou bem no assunto da pedagogia, por exemplo. Na vida acadêmica, a teoria é muito bonita, é belíssima. Mas na hora da prática, na praticidade, nós observamos um pouco de distanciamento nesse aspecto. Seria indiferença? Seria ideologia? Seria apenas pelo aspecto, uma visão materialista, acadêmica, não sei? E aí abrangemos em todos os aspectos, Marcos, talvez negligenciando certos aspectos da vida humana. Por que eu falo isso? Você me lembrei aqui, por exemplo, do Léo Buscaglia, né? Como é que é o nome dele? Léo? Isso mesmo, Léo Buscaglia. Então, professor universitário,
e quando se vê numa situação de um aluno, aquilo chamou a atenção a ele. A indiferença, ele faz todo um... Eu gostaria até que você mesmo fizesse essa abordagem aqui, levando em consideração essa visão que ele cai em si nesse aspecto, dessa falta de amor, uma coisa muito fria, materialista, mas ele entra no aspecto humano. Eu quero crer que é uma boa referência para que possamos aqui ilustrar o que nós estamos aqui abordando. Ronaldo, não resta dúvida que o materialismo é uma pedra de tropeço. E o materialismo impregna, né, o meio universitário, acadêmico, científico. E você fez uma colocação que é muito importante. Na teoria, nossa, na sua formação você encontra coisas assim belíssimas, mas que formado não leva para a prática. Por quê? É que, com o pensamento materialista, nós estamos impregnados da aquisição de conhecimentos, que isso é que é importante. Conhecer. Mas o fato de você conhecer não quer dizer que isso lhe transforme e nem que você vá praticar, que você vá vivenciar. Mas é muito importante você poder fazer aqui uma discussão acadêmica. Você mostrar que conhece, que sabe, fazer citações. Mas aí falta a humanização, falta o sentimento. Aí você lembrou o Leo Buscaglia, que foi um educador norte-americano, e realmente ele era considerado na universidade um excelente professor. Como professor, mas todo mundo gostava dele. E ele se achava também um bom professor, né? Já por causa dos elogios que ele recebia. Tá? E um dia, tinha uma aluna, e essa aluna começou a faltar e tal, e sumiu, desapareceu. E ele considerava a menina, né, a moça, como uma aluna muito boa. O que será que aconteceu com ela, né? E ele foi lá na secretaria da universidade pegar informações, foi conversar com colegas dela, né? E aí falou, professor, você não está sabendo, não? Não, mas sabendo o quê? Eu só sei que ela sumiu. Eu falei, não, ela se matou. Como é que é? Ela se matou? Como assim? Por quê? E aí, ao fazer as indagações, ele descobre que ela carregava uns problemas muito sérios e que ela vivia também em estados depressivos. E aí é que ele pensa, mas como que eu, professor aqui na universidade, sempre olhando para ela, vendo ela participar, passando as coisas, considerando-a boa aluna, como que eu nunca percebi nada? Que ela tinha problemas emocionais, que ela tinha traumas que trazia da família e que chegou ao suicídio. Foi aí que ele mudou tudo na vida dele. Porque ele percebeu, sabe o que está faltando? Amor, sentimento, empatia, humanização. Nós estamos frios. Eu dou aula, você aprende, certo? Eu aprovo, você se forma. Como se fosse uma coisa assim, automática. E aí foi quando ele... E aí ele tem uma história muito interessante, Ronaldo, porque ele disse que ele começou a estudar, porque ele entrou para a área da psicologia, né? Aí começou a estudar, começou a ler. E ele tem um depoimento muito interessante, que diz assim, olha, passei o ano, e principalmente as minhas férias, lendo. Eu passei na livraria, comprei todos os livros que eu encontrei sobre psicologia, desenvolvimento humano, né? E passei meus dias lendo. Li tudo. E cheguei à seguinte conclusão, não precisava ter lido nada. Tem só que fazer. Porque não é que eu não conheça, eu sei, mas nunca vivenciei. E aí ele mudou completamente, e é quando ele vai lançar lá na universidade o curso, né, de extensão, o curso Amor, justamente para discutir essa questão do sentimento, da humanização.
Mas o Léo Buscaglia, né, Ronaldo, é uma gota no oceano. Né? Mas com esse exemplo dele e os livros que ele lançou e que nós podemos aí adquirir, nós temos um caminho, né, um roteiro muito bom para melhorar as nossas escolas e de todos os níveis. O nosso amigo Humberto, eu falo porque ele é um amigo espírita também, você conhece, e é professor como a gente, ele falou assim, Ronaldo, ele dá aula aqui no Estado, ele falou assim, certa feita aconteceu, nós já contamos isso aqui, mas nunca é demais para que possamos estar relembrando, em educação isso, relembrar em educação é estar realmente memorizando e aprendendo o que nós queremos fazer com as lições. E ele diz que uma aluna estava com depressão, e assim, ele fez de tudo para ajudá-la, e de qualquer maneira. Mas ele ficou com sentimento de culpa, porque ela veio, de fato, a cometer o suicídio. Eu falei, mas, meu amigo, mas ele ficou totalmente triste, ele estava, né, assim, atordoado, chateado. Mas aí eu conversei com ele, mas você fez a sua parte, isso é que importa. Mas eu falei, mas no Estado nós poderíamos fazer, mas, meu amigo, é um sistema, mas em que você fez toda a diferença. Aí ele começou a refletir. Não, pensando por esse lado, você tem razão. Então, a ação é dela, mas você fez. Ele disse que às vezes até ligava, conversava um pouco com ela, mas a complexidade, olha como é que vem agora da família também, havia essa coisa complexa, independente do problema dela. Bom, enfim, mas é o que nós estamos tentando colocar. Mas eu, como educador, como professor, eu tenho que ter esse olhar para o meu aluno, se vai de fato ou não, mas eu não posso ficar indiferente, mas tentar alguma coisa. Porque eu tenho certeza que nós estamos aqui comentando, Marco, mas conta, eu passei por isso, graças a Deus, foi graças ao professor. E aí é que vem onde nós queremos chegar. Aquele professor, às vezes, faz toda a diferença para a gente, né? O lado bom da coisa. Marcos, tenho saudade do meu professor tal, da minha professora tal. Que professor dava atenção. Olha só, atenção. Explicar, precisar estar aqui depois da aula, eu vou te dar mais uma explicação sobre esse aspecto. A prova está aí, não tem problema. Vamos lá, reúne um grupo aí, vamos sentar nas horas vagas. É sobre isso que nós estamos falando. Esse lado humano, ele está dando conhecimento, está desenvolvendo em nós o intelecto, o conhecimento cognitivo, com todo o trabalho de conteúdo, mas está sendo humano. Está dando atenção. Não simplesmente o cuspigir e jogar o conteúdo. Ele ali, de repente, sem perceber, está sendo psicólogo, está sendo fonoaudiólogo, alguma coisa, não necessariamente ser um profissional da área. É isso que nós queremos. A educação vem da família. Mas nós também somos seres humanos e precisamos olhar o outro como eu mesmo. Ter essa via de mão dupla. Eu não posso simplesmente achar que eu estou acima do bem e do mal e sei tudo, ainda mais numa época de alta tecnologia, que está aí muito, muito, muito à frente, até mesmo quando eu chego em uma sala de aula, o aluno já vem com a resposta até pronta. Então, é uma via de mão dupla. Eu não posso ficar simplesmente no meu mundo, enquanto tantos mundos estão dependendo de mim. Então, como professor, sim, eu vou fazer a minha diferença. Não ser o que as pessoas confundem muito, como Isamitiba fala, quem ama educa. As pessoas acham que amar e educar é ter pieguice com o outro, ficar naquela, melado, não é nada disso, não. Amor também é energia, amor também é disciplina, é limite também na própria escola. Marcos, não há como nós diferenciarmos isso ou distanciarmos a família. Vem da família, isso é fato, ponto. Ninguém pode tirar isso. Mas se o aluno está dando problema, o que se faz? Chama a família, essa parceria com a família. Olha, seu filho hoje fez isso e tal, tal e tal. A escola não admite,
isso aí na escola. Ah, mas eu vou fazer... Não, você vai fazer o quê? Então a senhora vai, recorre, eu tenho de direito, mas aqui dentro não. Se ele faz na rua, se ele bate na senhora, bate no senhor... Aqui na escola, não. E olha, é o que foi. Eu tenho uma esposa que ela trabalha em comunidade de escola, ela vê isso, ela faz isso. E ela tem esse aspecto com os outros da comunidade com o maior carinho. No início, deu trabalho. Dá trabalho. Educar, pense que é fácil. Comentando aqui agora, dá exemplos com a minha esposa aí. Mas são 15 anos num lugar só. E 15 anos já é o filho do filho, já é até netos. Essa é a professora tal. É essa que já conhece o perfil dela. Ela é dura, ela é amiga, mas quando tem que ser, ela vai dar o conteúdo e vai chamar a atenção. Aqui não. Com armamento. Quantos alunos já chegou até com armamento? Que ela ficou ali. Não, aí chama a família e aquela... Ué, a prática, é o que eu disse da teoria, e prática. Trabalhar numa escola, numa comunidade, não é fácil. Agora, e trabalhar numa escola particular, como eu já trabalhei e venho, não, também não é fácil. Não pense vocês têm arrogância, não é, Marco? Porque eu tenho dinheiro, eu pago o seu salário. Quantas vezes eu não chegou para mim, eu pago o seu salário, você paga o meu salário? Que bom. Chamar seu pai aqui, aí chamei o pai sentou. Pois não, senhor, não, está aqui minha carteira, seu filho disse que paga o meu salário, não pediu aumento. Aí, pai, ué, quem falou isso? Ué? Não briga com ele, não. Está aqui minha carteira, eu só quero que você... Eu era coordenador da época. Você está maluco? Não, pai, eu não sou... Então é isso, trazer a família, ele paga meu salário. Então, mas tem pessoas não pagam, aí fica lá. Gente, vamos lá, vamos chamar a família, quem está vendo? Então, estou mostrando os dois lá. Olha, são histórias que nós temos, mas eu vou repetir. Educar dá trabalho. Não pense que é fácil, não, mas esse processo de dar trabalho, Marcos, me perdoe, começa conosco mesmo, essa própria transformação. Parece que eu estou falando de outro planeta, que eu e Marcos estamos comentando. Olha, esses caras estão devagar. Não, é aqui. Porque quando você tem uma criança, ela precisa sair da fralda, dá trabalho. Ela precisa andar, dá trabalho. Ai, estou doido que ela aprenda a andar. Quando começa a andar, ai, meu Deus do céu, agora tem que ficar olhando para ela. Dá trabalho também. Mas aí começa a chegar uma certa idade, já deixa no computador, deixa no celular, porque aí... Mas você não teve o trabalho de tirar a fralda. Dá para andar, você solta a mãozinha, vem, ela vai cair, levanta. Aí quando está uma certa idade, mas muda. Não quero ter trabalho. Isso aí é papel da escola que tem que educar. Não! O trabalho é meu, de pai, avô, de tio. É eu que tenho que dar. E a escola é uma via de mão dupla, como eu coloquei aqui. Falei demais, né, Marco? Meu Deus, me perdoe. Falou muito bem, Ronaldo, muito bem. Que é isso, minha gente? É exatamente isso. Agora, nós somos espíritas. Então, essa nossa visão e a nossa responsabilidade, ela fica mais profunda. Porque nós sabemos da realidade espiritual da vida, nós sabemos que todos trazemos uma bagagem já desenvolvida em outras existências. Nós sabemos que não estamos nem na família, nem na escola por acaso entre nós, porque existem laços afetivos, espirituais, que nos unem, que vêm do passado. E sabemos, como espíritas, que a educação é missão sagrada. E sabemos muito bem que o espiritismo é doutrina de educação. Agora, eu vou aqui reforçar o que você falou, Ronaldo. Mas tudo isso, família, escola, pais, professores, tudo isso é dependente de eu me educar. Tá? Com essa teoria, tá? Que eu aceito, que eu assino embaixo, que a doutrina espírita me dá, eu preciso aplicar a mim, antes de mais nada. Porque se eu não me melhorar, se eu não combater em mim os vícios, tudo que eu tenho aí de ruim ainda, se eu não trabalhar comigo mesmo para desenvolver as minhas virtudes, eu posso fazer o discurso mais belo que existe. Posso colocar a criançada para fazer atividade disso, atividade daquilo, mas se eu não dou um bom exemplo, não adianta.
Por isso que no Espiritismo nós indicamos Jesus como nosso modelo. Olhar para ele, porque ele não era apenas conhecimento, ele não era apenas quem ensinava, ele era o amigo, né? Ele era aquele que vivia o que ensinava, ou seja, ele era a lição viva da lei divina, que é a lei maior que rege a vida. Então, enquanto educadores, sejamos pais, sejamos professores, sejamos evangelizadores, esse tem que ser o nosso esforço, nos melhorarmos. Repetindo aqui, né, Ronaldo? Bom, já contamos essa história antes, mas então vamos abrir o ano contando a história de novo. Daquele nosso amigo, dirigente do Centro Espírita, também dirigente da reunião mediúnica, final da reunião mediúnica, guia espiritual se apresenta lá através do médium, ele pede licença para fazer uma pergunta, e diz assim: meu irmão, o que o meu irmão me indica para melhorarmos as atividades aqui da nossa casa? E ele esperou, né, que o espírito ia dar uma resposta, né, toda... Aí o espírito, através do médium, só respondeu assim: melhore-se. Essa é... Você quer que as coisas melhorem? Melhore-se, porque tem que partir do seu exemplo. Então, nós queremos implantar a educação do espírito, como o nosso Walter Oliveira Alves trabalha aqui no seu livro. Não podemos esquecer que espíritos todos nós somos, que ainda somos imperfeitos, o que quer dizer que precisamos nos aperfeiçoar, porque esse é o nosso destino. Papai e mamãe têm um papel muito grande para esse nosso desenvolvimento. O professor e a professora também. Mas se eu não acionar o meu querer, a minha força de vontade, eu posso ainda ficar me arrastando séculos afora. Então, nós vamos continuar esse bate-papo na próxima segunda-feira, mas é importante frisar isso. Família e escola têm que se dar as mãos. E todos nós precisamos trabalhar diariamente esse processo de autoconhecimento e de autoeducação. Marcos, só para fecharmos assim, sua fala, eu vou ratificar aqui. Você sempre fala. A criança, olha, muito inteligente. Quantos anos ela tem? 6 anos. Ah, olha, nossa, mas já parece um adulto. Mas ela só tem 6 anos. Ela só tem 6 anos. Ah, mas olha só, já está ficando um rapazinho, está com 10, 12, 13 anos, está mocinha e tudo. Mas ela só tem 13, 14 anos. Marcos, esses detalhes, às vezes, a gente esquece. Né? Parece que passa. Ah, mas já sabe muito, sabe até mais do que eu, mas só tem tal idade. Ah, mas o fulano está com 60 anos, olha só. Olha, e daí? Mas só tem 60 anos. Salomão reza a história, que era o homem mais sábio da época. Ele olhando uma criança e falou assim, diz a lenda que ele começou a fumar um cachimbo, né? Ele pediu à criança para pegar uma brasa, para poder ali um cachimbo, para ele poder acender. Apagadas, ela pegou, botou na mão e foi empurrando com as cinzas que estavam ali apagadas, né? Pegou ali a brasa, botou na mão e levou para ele. Ele com toda a minha sabedoria e toda aqui em Israel, eu morro aprendendo com uma criança. Então, nem tanto o mar, nem tanta terra. Nós temos que nos colocarmos no nosso lugar e juntarmos os esforços para uma educação moral do espírito. Muita paz, que Jesus nos abençoe, muita paz e saúde, Marcos, para todos nós. Gratidão. Sem dúvida. Chegamos, então, ao final de mais uma edição de Espírito de Educação, agradecendo a nossa Ivonete, que nos acompanhou. Nós estamos conversando a partir do capítulo 1º da obra Educação do Espírito, do Walter Oliveira Alves. Vamos continuar semana que vem, então convidamos já você a estar conosco.
Paz em sua vida, nossa gratidão, bênçãos de amor sobre todos nós, uma boa semana. E não esqueça, até nosso próximo encontro, segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Até semana que vem.